bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo, depois de uma noite agitada para muitos. Alegria ter vocês aqui logo cedo, para a gente iniciar as mesas do dia, as mesas da Casa Libre e Graviola Digital. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez, toda a mesa eu começo agradecendo a Libre por oferecer esse espaço para a curadoria do Clube Quindim, um espaço muito importante, uma vez que numa das principais festas literárias do país, a gente tem muito pouco espaço para discussão a respeito da literatura infantil. E a literatura infantil é a literatura formadora de leitores. Então, eu fico muito contente com a seriedade com que a Libre dedica todas as manhãs, né, a esse espaço. Obrigada, Lara, obrigada, Lisandra, para que a gente possa trazer reflexões sobre temas, algumas vezes polêmicos, outras vezes incômodos, mas necessários para a discussão da literatura infantil na atualidade. Hoje a gente tem uma mesa muito especial, que é a mesa chamada Independentes Lançando Tendências, e a gente trouxe convidadas muito especiais. Temos conosco aqui da direita para esquerda para direita para vocês, a Thaisa Burani. A Thaisa, ela é fundadora da Kaikai. A Kaikai é uma editora super recente, ela é a editora mais nova aqui da nossa mesa. Porém, ela vem de uma longa história, né? A Thaisa, ela trabalhou muitos anos na Jogo da Amarelinha, que quem é da área conhece, foi um estúdio, acho que ainda não foi, né? Foi um estúdio que atuou muito na parte de produção editorial de literatura infantil, então ela teve uma visão muito ampla de um mercado, digamos, mais comercial, né? Depois ela foi para Boitatá e ajudou a criar o selo Boitatá, a pensar o selo Boitatá, fez um belíssimo trabalho. E depois de algumas viagens, ela que tem uma ligação com a língua chinesa, né? Já estudou e tem um grande interesse, criou a Kaikai, que tem um significado que ela vai falar para vocês, porque eu não vou ousar pronunciar para não passar vergonha, que busca trazer autores fora daquele círculo Estados Unidos e Europa, né? E inovou muito, inclusive publicando obras bilíngues em chinês. Então, eu acho que ela é uma pessoa perfeita para estar aqui com a gente, para trazer um pouquinho sobre a sua experiência, assim como a Cristina, que tem uma história maravilhosa, de uma jornada muito bonita e muito importante, aliás, importantíssima para a história da literatura infantil e da literatura sobre temas afrodescendentes no Brasil. A Palas foi pioneira no lançamento de obras desse tema, num momento em que tudo era muito oral, né? Havia quase uma proibição em se trabalhar esses temas por meio da linguagem escrita. E a Cristina foi estudar, foi buscar, foi entender, ousou trazer esses temas. E depois, quando a filha dela, que é uma empresa familiar, né, chegou à editora, foi muito bonito, porque ela trouxe a literatura infantil juntas, né? E puderam também trazer esses temas numa época em que isso ainda era muito incipiente, tanto com relação ao protagonismo, às temáticas, à linguagem. Então, é uma editora que está na frente desse recorte, né, da literatura infantil, que pensa desde o início, quando não existia fórmula, quando ninguém sabia como fazer, quando ninguém sabia sequer que existia esse campo para atuar, né? Uma vez que a gente vive num país extremamente racista. Temos também a Isabel Malzoni. Falei certo, gente? Se falar alguma coisa errada, vocês me corrijam, tá? A Isabel também tem uma visão completamente diferente dessas duas
mulheres maravilhosas, outra mulher maravilhosa. E a jornada da Bel é muito interessante porque ela começou com a Caixote no digital. Então também, quando ninguém entendia direito o que era literatura infantil digital, a Isabel foi estudar, correu atrás, mergulhou, quando não existia, criou grupos de discussão, de estudo. E depois desse mergulho começou também, eu acho que a Bel, me corrija, Bel, se eu estiver errado, eu acho que ela tem uma questão muito grande com a tecnologia, porque quando ela foi para a literatura no Códice, né, no livro, na literatura infantil no livro, a questão da materialidade, da maneira como o Códice funciona, dos diferentes formatos, é algo que está muito presente, eu acho que é uma certa identidade na Caixote. Então, em relação ao formato, em relação à questão do livro ilustrado, álbum ilustrado, livro-álbum, enfim, como cada um quiser chamar, funciona em relação também à audiência, né? Então, ousou lançar coleções que tentam romper um pouco com essa questão do livro ilustrado só para crianças ou direcionado realmente para diferentes faixas etárias. Então, acho que a Bel traz esse frescor também, que é o objetivo da mesa, né? São pessoas que mergulham, que não têm medo de pesquisar, de inovar, de trazer esse refresco aí para o nosso caldo, que é a literatura infantil brasileira. E temos uma pessoa também muito especial aqui, que é a Cássia, que traz um trabalho muito bonito de divulgação da literatura infantil e também de pesquisa. Ela é doutoranda agora na PUC São Paulo e desenvolve um trabalho de pesquisa sobre a literatura infantil da primeira infância, que alguns chamam de literatura de berço. Ela, inclusive, tem um canal chamado Literatura de Berço, em que ela faz um trabalho, esse trabalho de divulgação, mas também é uma pessoa que está colocando outras em contato, que está pesquisando, que está trabalhando nessa interlocução, nessas conexões. Então, é uma pessoa que está de olho para o que está sendo lançado, está de olho nas tendências, do ponto de vista acadêmico, da pesquisa, da divulgação. Então, eu acho que seria interessante a gente ter uma pessoa também nessa mesa, né, que trouxesse esse olhar panorâmico, até para comentar e articular com as experiências que cada uma de vocês vai trazer aqui para a gente. Por que as independentes lançando tendência, né? A gente tem aí um mercado que é muito recente, a profissionalização da literatura infantil, do mercado da literatura infantil, ele é muito recente no Brasil. A gente estava até brincando aqui antes de começar a mesa que lá atrás, antes dos anos 2000, a gente tinha alguns estereótipos de editores que atuavam nessa área, mas não era por conta de uma formação específica, né? Era quase uma sorte que acabavam caindo nesse departamento e se viravam, né? E hoje em dia a gente já tem realmente uma escola, uma formação, um repertório crítico, a gente tem uma crítica da literatura infantil que começa a se emancipar, a gente tem escolas, enfim, então estamos num outro momento. Nossa, eu até me perdi agora. Mas enfim, por que independentes lançando tendências? Porque quando a gente vai para as grandes editoras, a gente tem um tipo de mercado que é um pouco um tipo de maneira de funcionamento que é um pouco mais rígido. Muitas vezes o departamento comercial acaba sendo muito mais decisivo em relação ao que vai ser publicado do que o editor. E o departamento comercial, ele vai muitas vezes repetir aquilo que a demanda deseja. Então fica muito mais difícil para você criar, para você inovar. As guerras internas entre departamentos de grandes conglomerados é algo mais sofrido. Então, quando a gente tem uma editora independente, em que o próprio editor é o que vai pensar na parte comercial, é o que vai pensar no projeto artístico, é o que vai articular com os autores do texto, os autores da imagem, decidir os temas e tudo mais, você tem uma liberdade criativa, uma autonomia criativa que permite que sejam lançadas obras que questionem os status quo. Então, que é o que eu falei, o que essas pessoas aqui trouxeram, né, ao longo da carreira delas. Então, seria muito interessante ouvir da voz de vocês um pouquinho sobre essa experiência de criarem editoras do zero, de mergulharem nesses temas, de trazerem esse refresco
como que isso foi, como isso está sendo em relação à recepção, né? E até do ponto de vista de comercial, quer dizer, joguei ali, agora vou ter que arcar com a conta, né? Porque a roda tem que girar também. Oi, gente, bom dia. Bom, vamos lá, então. Renata, acho que a gente podia, então, começar... Vou pegar o gancho do que você falou agora, dessa coisa das grandes editoras, né, que o departamento comercial pesa muito e tal. Você trabalhou em conglomerados grandes? Sim, claro, a gente tinha contato com o pessoal da Saraiva, da DCL, enfim, então, justamente, né, trabalhando ali com clássico, com best-seller, com mainstream, com coisa super comercial e tal, que é uma coisa que o pequeno não tem nem chance de concorrer. Né? Como é que você vai concorrer com uma companhia das letras ou com uma FTD? Como é que você vai... Você não tem nem caixa para conseguir pegar um autor que é best-seller, todo mundo conhece, que é super comercial. Então você tem que... Você é meio obrigado a inovar. Né? Você não tem muita escolha de se jogar no mainstream. Se você se jogar no mainstream, você vai perder, você não vai competir. Né? Então acho que tem essa dualidade, assim. O que eu acho que pode ser legal de começar contando, e quando eu fui chamada para trabalhar na Boitempo, porque eles queriam fazer um selo editorial infantil e precisavam de alguém com know-how e tal, foi em 2015. E justamente uma das ideias da empresa era poder participar dos grandes editais do governo, das grandes vendas que tinham naquela época, né, que o governo apoiava muito e tal. E 2015 foi justamente o ano que isso acabou. Eu lembro de comunicar isso para a empresa, assim, de falar, então, mas esses editais acabaram. Né? Foi uma crise absurda. Foi uma crise absurda no mercado. Era uma coisa assim, o mercado de infantil acabou agora, porque secou a fonte. Né? Era um mercado assim, era a espinha dorsal do mercado infantil, eram esses editais de governo. Né? Todo mundo girava em torno de como trabalhar com isso e tal. 2014 já foi bem fraco, 2015 foi quando veio a pá de cal, o pessoal falou, não, acabou. Até algumas prefeituras que já tinham feito até vendas, eu lembro da prefeitura do Rio, que divulgaram a seleção. Exato, e acabaram não liberando a carta, não teve gente que imprimiu e levou um calote absurdo. Levou um calote porque acabou de secou. Literalmente a fonte secou. O projeto do Boitatá quase foi abortado por causa disso, porque uma coisa da empresa tinha uma coisa, não, então para que a gente vai lançar um selo infantil? Porque a ideia era justamente que o selo infantil sustentasse outros projetos da casa. Que entrasse ali grana governamental e aquilo desse um capital de giro para a empresa. Tamanha força da literatura infantil e mesmo assim é tão subjugada, né? Exatamente. A gente não tem espaço para conversar sobre ela. Não, exatamente. E aí acho que a grande sorte de estar numa empresa como a Boitempo, que tem uma equipe maravilhosa de pessoas, muito engajada, a gente teve uma coisa de virar e falar assim, não, então vamos pro mercado. Aí começa aquele papo, né, que existia muito na época, não, mas o varejo não vende, livraria não vende, ninguém compra livro infantil, tinha todos uns preconceitos assim, na época que se não fosse governo não existia, sabe, não tinha... E a gente pensou uma coisa assim, cara, vamos nichar. Tipo, acho que uma coisa que a gente percebeu lá como equipe foi uma coisa de falar assim, pera um pouquinho, a Boitempo é uma editora bem nichada, né? Ela é bem específica, ela tem um público muito cativo, muito... inclusive se comunica muito com a editora, tem uma troca muito direta com o público ali. E a gente falou, essas pessoas têm filhos, têm alunos, têm sobrinhos, têm netos, tipo, essas crianças existem no mundo, sabe? Tipo, vamos fazer uma Boitempo para criança. E foi um baita sucesso, né? Tipo, desde o primeiro lançamento foi uma coisa muito... Assim, as primeiras coisas que a gente lançou, né? De livros mais informativos, mais politizados, voltados para esses pais, essas mães, esses professores. Essa formação do leitor mais politizada, assim, foi um estouro.
foi um estouro, deu muito certo. Eu acho que isso para mim foi, do ponto de vista pessoal, é uma sorte muito grande você estar numa editora dessa que tem uma máquina funcionando, né, rodando. Então eu tive muita liberdade criativa ali de tipo, como a gente vai fazer esse garimpo agora, né? O que a gente vai publicar? Isso, porque agora você está num outro lugar que você tem que ver toda a exatamente, você tem que carregar a caixa, né? Embalar coisa. Tipo, naquela época eu tinha esse privilégiozinho de você ficar só no editorial, ali no publisher, tipo, fazendo prospecção de original. E acho que a gente conseguiu compor um catálogo super bacana e tal. Enfim. a gente adora. Não, o Boitatá é muito precioso, né? Muito, acho que criou uma identidade muito rápido. E acho que isso deu uma... mostrou que o mercado podia funcionar, né? Mostrou que se você tem uma... Como acontece com as editoras de adulto, assim, se você tem uma identidade, se você tem um catálogo que está fazendo sentido, vai funcionar. Porque as pessoas querem comprar, né? Existem demandas que estão reprimidas, existem muitas coisas para explorar, enfim. Voltando um pouco para a minha trajetória pessoal, quando eu saí do Boitatá em 2019, aí eu comecei a minha própria pesquisa do que eu queria fazer com literatura infantil, né? E aí eu sempre conto, assim, meio uma... eu estava justamente numa fase de pesquisa, de viagens e tal, e comecei a olhar assim, nossa, eu queria sair um pouco dessa mesmice, né? Acho que quem trabalha com literatura infantil sabe que a gente vai muito para Bolonha, né? A coisa gira muito em torno de Bolonha, muito em torno de Guadalajara, um pouco de Frankfurt, enfim, a gente tem muito esse eixo, né? E é engraçado, porque não sei, pessoal aqui se já teve a oportunidade de ir para Bolonha, nessa Feira Internacional do Livro de Bolonha. É engraçado porque chega num ponto que você conhece editores do mundo todo, você conhece todos os autores, você tem uma coisa que está circulando assim, bem como aqui, que nem a FIP, né? Você conhece todo mundo, você segue uma programação e tal. E eu quis sair um pouco desse eixo, eu quis olhar para outras coisas, assim. Eu acabei escolhendo ir para a Feira de Xangai, que inclusive é parceira da Feira de Bolonha. Legal, eu acho que eu preciso conhecer, preciso respirar, ver novos autores e tal. E foi um choque muito grande. Tipo, eu nunca tinha ido pra China para comer de conversa, fui pela primeira vez. Você já estudava chinês? Não. Porque aí eu fui assim, muito numa vibe muito profissional. Assim, preciso ir, porque tem que conhecer, você tem que saber o que é e tal. E é aquele tapa na cara, assim. Eu acho que nada te prepara para ir pra China. Assim, nada. Chega lá e fala, meu Deus, o que é isso aqui? E foi muito louco, porque pela primeira vez eu cheguei numa feira internacional de livro que eu não conhecia um autor, eu não conhecia uma editora, eu vi aquele mar de capas assim que não me diziam nada, e isso é um baita tapa na cara, né? De você olhar e falar assim, nossa, eu me senti muito, eu achava que eu entendia tudo de literatura internacional, conhecia os autores, só se chegar lá e falar, não ninguém. Não conheço nada, assim, eu lembro de chegar um autor sendo escoltado, as pessoas gritando, pedindo autógrafo. Não faço ideia de quem seja, assim, quem é esse cara? Não sei. Tipo, então isso me fez pensar muito, assim, né? E aí eu fui ver lá livros da Malásia, da Indonésia, da Índia, da China, do Japão, da Coreia. Bem, Coreia eu acho que a gente ainda conhece um pouco, né? Acho que ainda chega, Suzy Lee, enfim, ainda chega no Brasil. Mas é isso, eu pergunto pra vocês, assim, me cita um autor chinês de literatura infantil, me cita um autor da Malásia, sabe? A gente não conhece. Então, quando eu voltei pensando em fazer a Kaikai, eu falei, isso precisa chegar no Brasil, até porque... Gente, a China hoje é um player internacional meio importante, sabe? A gente tem todo ali outras poéticas, outro imaginário, outras linguagens, outras experimentações com o livro ilustrado, até pelo fato do livro ilustrado ser um fenômeno recente na China, então você tem autores de primeira, segunda geração que estão entrando em contato com esse formato há pouco tempo e inovando em cima disso. É um mercado muito forte no livro informativo, então isso me deu essa coisa de fazer, vamos fazer essa ponte. E aí também, voltando para a coisa do pessoal, foi aí que eu fui estudar chinês e descobri um universo à parte de crianças que estão querendo estudar chinês, de poesia chinesa, enfim, toda da literatura adulta chinesa.
foi meio que desvelou pra mim um universo. E aí a Kaikai tem um pouco essa proposta, assim, eu acho que a gente começou... Como é que se fala Kaikai? Fala Kaikai mesmo. Mesmo lá... Mesmo lá, Eles bom, conseguem falar essa... Perfeitamente, Kaikai, tipo, é igualzinho, assim, acho que esse nome tem uma ambiguidade, né, porque muita gente lembra do Kaikai Balão, muita gente me pergunta, é do Kaikai Balão e tal, e Kaikai em chinês significa alegria. É bonitinho, né, não é bem alegria, é quase como um spark of joy, assim, sabe? Meio uma festinha, assim. E aí, eu achei legal, acho que tem um nome que ficou uma ambiguidade, todo mundo pergunta e tal. Mas acho que faz essa ponte, homenageia um pouco a China, porque, como você falou, a Kaikai é muito jovem, ela tem 1 ano e meio, então a gente ainda está engatinhando, né? Literalmente, né? Começando muito de pouquinho. A maioria dos nossos livros são de origem chinesa, a gente tem um sino-coreano também. E aí a gente tem o de Pátio, que é colombiano. E a Kaikai se apresenta como uma editora não ocidental. Aí todo mundo fala pra mim, tipo, mas a Colômbia é ocidente. E aí a minha provocação vai um pouco nesse sentido, assim, de será? Do ponto de vista do mapa, né, direita e esquerda é do ocidente, mas a América Latina é ocidental? No sentido hegemônico de poder, assim, de Europa e Estados Unidos, a gente é ocidental, a gente é visto, né, BRICS, é visto como ocidental pelos Estados Unidos, né? E aí também eu fui perceber um pouco isso, assim, que de repente o de Pátio tem muito mais ponto de contato com algumas coisas que eu vi na Ásia do que com a Europa. E aí você fala, um pouquinho, vamos tentar resgatar isso aqui, vamos amarrar isso aqui, né? A China, Brasil e outros lugares do sul global, às vezes tem muito mais a ver do que a nossa cabeça super colonizada, europeia. A gente se sente europeu, né? A gente, né, se sente branco, europeu e... Será? Só que não, né? Então acho que tem um pouco a nossa proposta daqui para frente é ir trazendo outras amarras, assim, né? Livros nacionais, de outras nacionalidades, fugindo um pouco desse eixo super colonialista, né, que a gente está submetido, enfim, é um pouco a nossa proposta, mas acho que eu já falei muito. Antes de dizer da alegria de estar, né? 2019 foi o último ano, né, que todos estavam juntos aqui. A Mariana devia estar aqui falando muito do Selo Infantil. Mariana estava aqui em 2019, minha filha, que trabalha comigo, e veio para a Flip barriguda, e eu brinco que o meu neto é o bebê do confinamento, né? Nasceu quando fez 3 meses, fecha a porta e fica em casa, né? Por 1 ano e tanto. E, enfim, ano que vem ela está aqui, e a Mariana é muito responsável pelo Selo Infantil. É engraçado que a gente faz coisas muito diferentes, né? Assim, do ponto de vista do mercado. Interessado, a tua editora, a minha, talvez interessadas num olhar que as pessoas não têm, né? Buscar, nesse sentido, a gente é criador de tendências, né? E eu tenho uma editora que tem quase 50 anos, né? A Palas é de 1974, meu pai foi um dos fundadores, eu só comecei a trabalhar na editora no final dos anos 80, né? Eu sou formada em História, né? Eu espero que, assim, que as editoras, qualquer negócio, né, que a gente faz com paixão, a gente espera que tenha continuidade, que a família, que alguém se apaixone, né, por ele e siga. Eu acho que é isso, quando a gente faz alguma coisa que a gente acredita, a gente espera isso. Mas eu custei um tempo a trabalhar com a família, né? Trabalhar com a família é meio uma volta a casa, né? Eu saí de casa muito cedo, eu sou formada em História, e eu tinha um medo, né? O medo do trabalho familiar que... E o seu pai era contador, então meu pai, imagina você história, não, e eu tinha uma história, história pessoal de militância,
enfim, eu tinha uma falta de entendimento do trabalho dele. Eu acho que o que moveu, a gente entende a editora com assinaturas muito definidas, assim, do meu pai, minha e da Mariana, de trazer contribuições. Ele teve a ousadia de começar, porque um pequeno editor, ele não tinha uma bagagem de editor, né? Então ele acertou ao procurar abrir uma editora, ele caminhou pelas editoras, pela área contábil, né? E ele achou, ele era um bom leitor, mas ele não era um editor clássico, né? Então ele escolhe um tema que para ele deve achar ser fácil, né? Então, vou trabalhar com a cultura popular, o que ele achou que era a cultura popular, né? Que eu depois, ao começar o meu trabalho, fiz uma crítica a isso. Como é que a gente classifica? A gente está diminuindo, né? O folclore, a cultura popular, o esoterismo, tudo que é afrodescendente, afro-brasileiro, tem um recorte preconceituoso, né? A gente ainda vive isso, né? Então, quando eu cheguei na editora, né, infelizmente ele me pressionou e eu aceitei a provocação, né? Eu, na verdade, me deparei com que eu não queria fazer exatamente o que ele fazia, mas eu não tinha bagagem para entender, e eu não tinha bagagem vindo da UF, fazendo história, para entender a contribuição dos africanos sequestrados que vieram para as Américas e contribuíram não só com o seu trabalho, mas com as suas línguas, com a sua visão de mundo, com o pensamento, né, para a construção dos países que depois vão lutar, inclusive, pela independência e estão inseridos, né, na sociedade, inseridos no prejuízo, no não reconhecimento, né? Então eu sempre digo, olha, hoje em dia eu tenho a compreensão de que eu não sou uma editora nichada, porque eu realmente não trabalho com a minoria. Se 56% da população desse país é afro-brasileira, né, é uma população subrepresentada, subvalorizada, né, é a maioria da classe trabalhadora, né? Então é a população que está sendo alvejada nas favelas, né? Então eu sei que eu não faço, nesse sentido, eu não sou uma editora de nicho, eu sou uma editora geral, porque eu comecei fazendo, né, religião. Meu pai começou fazendo religião e eu digo que ele fazia uma coisa muito utilitária, né? Cantigas, orações, vestimentas, oferendas, que é aquilo com que as religiões afro-brasileiras mais se comunicam, né? E que todos nós entendemos. A gente é uma coisa engraçada, né? Desde pequeno, o final do ano, que aliás foi expropriado, né? Assim, antigamente 31 de dezembro era para ir à praia, tomar passe e tudo. Agora a festa é tão grande que isso foi deslocado, isso que era o mais central, isso é deslocado para um pouco antes do 31, porque o 31 é dia da festa para o estrangeiro, para turista, para soltar fogos, tudo. Mas isso que a gente entende por religião, que é uma maneira de pensar o mundo. Então ele fazia isso e eu, quando cheguei, comecei a entender que não era isso. E comecei a procurar os terreiros e dizer: vocês são objetos de estudo, vocês não se expressam, né? Vocês não têm esse espaço. E era até engraçado quando eu comecei a falar isso, o discurso era: mas nós temos religiões de tradição oral, o processo é iniciático. Eu dizia: não, a tradição oral era a garantia da proteção, é a garantia do segredo, é a garantia da resistência. Agora, escrever numa sociedade de registro escrito é a garantia do entendimento, da sobrevivência, do respeito. Não é a adesão, é o entendimento. A gente tem que conviver na diversidade, mas quando a diversidade não tem que ser exótica, né? Ela tem que compor a gente. Então, eu comecei fazendo ciências humanas dentro da editora, né? Nesse sentido, produzida da academia, mas produzida pelo que eu chamei de intelectuais orgânicos dentro dos terreiros, né? E aí eu comecei, você trabalha com chinês, eu trabalho com iorubá, com línguas bantas, né? Nós hoje somos os maiores falantes de língua portuguesa, mas a gente fala um português
mesclado, muito mesclado, né, por essa, inclusive a forma de pensar, de construir a língua, ela é pensada a partir da contribuição negra e da contribuição indígena. A gente nesse sentido, muito original, né? Então, isso, a editora começou a fazer isso com muita naturalidade depois de um tempo, né? Eu comecei a caminhar com isso. Felizmente, o meu pai foi muito sensível para essa situação de eu propor e ele aceitar. Talvez o desejo de ter a filha seguindo o negócio dele foi decisivo. E a Mariana chegou e propôs o infantil, né? E aí, novamente, a gente tem isso que você tinha falado, o medo de fazer o infantil é para a editora grande, o investimento é grande, tudo. E a gente, eu acho que a gente tinha a certeza de que a gente podia, a gente já tinha assim, um conhecimento consolidado, né? Mas a gente, eu acho que a gente estudou pouco como se vende, como se faz isso na escola, o que será que o mercado vai aceitar. Então, a gente começou com 2 títulos muito especiais da editora, que já tem o Menino Nito, da Sônia Rosa, e o Bruno e a Galinha da Angola. E nos primeiros 2 livros que a gente fez, a gente imediatamente, foi 2003, a gente imediatamente foi adotado numa venda pública e a gente falou, a gente era tão sem preparo para isso que a gente tem venda pública, cacete, como é que faz? Eu lembro que quando a gente ganhou na venda pública em Minas, e a gente então tinha que distribuir. Minas é um estado que tem muitos municípios, tem muitas escolas, acho que são 5 mil, é uma coisa enorme, né? Então eram 5 mil e tantas escolas, e eu lembro que a gente fechou a editora porque todo mundo, do cara da expedição ao editorial, passando pelo administrativo, todo mundo tinha que empacotar livro, fazendo aquela listinha, tanto vai para a escola Nossa Senhora da Piedade, do Nito, do outro, porque cada um, né, tinha uma listinha, e a gente disse, caraca, isso... Quem nunca? Mas assim, sem saber que isso, que era assim, né? Então, mas a gente, então, entendeu a importância disso, mesmo num tempo em que, quando a gente ia, porque eu também tenho uma história assim, de muita proximidade com a Libre, porque eu sou uma das fundadoras da entidade, então eu lembro assim, das primeiras primaveras e lembro, assim como nós somos muito europeus, eu lembro de estar na feira. O Nito é um livro muito, eu sempre conto, o Nito é um livro muito legal, o Nito já está com quase 20 anos, né? Porque ele é Nito de bonito, ele é Nito de esperado, ele é Nito de um menino bonito, Nito. E o Nito conta uma história de gênero, né? O Nito é um menino muito esperado, desejado, que toda hora o pai dele quebrou o brinquedo, ele se chateou, não sei o que lá, chora, e o pai dele diz, menino, não chora, menino, não chora. E o que todo menino, o que toda menina querem? Eles se espelham nos pais, eles querem que os pais os amem, né? Então esse menino adoece, esse menino engole o choro, né? E a partir de uma conversa com o Dr. Aimoré, que é o médico o Dr. Aimoré diz para os pais dele, o Nito não tem nada, o Nito precisa só chorar. E assim, a gente ia para as feiras e as pessoas achavam o Nito lindo, algumas imediatamente se davam conta, gente, é uma família negra, que legal, vou levar tudo mais. E estavam levando uma história de protagonismo negro que parece com a nossa sociedade, mas que conta uma coisa que assim, a gente tinha desde o início a certeza de que a gente tem que dar centralidade aos personagens negros. E para contar qualquer história, algumas vão ser de resgate daquilo que foi apagado, do apagamento. E a outra é de colocar os personagens negros em situações universais. O crescimento, a separação, a morte, a disputa, são coisas que estão ali. Mas aí a gente via, muitas vezes chegava no evento, como a Primavera, e aí a professora dizia, que lindo esse livro, por que esse menino é negro? Ah, mas que difícil, como é que eu vou trabalhar isso
isso na sala de aula. Então, assim, a gente, é legal que a gente diga isso, porque, na verdade, somos todos racistas. Nós somos não racistas em construção. A gente tem que pensar o tempo todo que a gente é capaz desse estranhamento. A gente é capaz desse estranhamento porque, para ter uma sociedade baseada estruturalmente no trabalho de uma população que é sequestrada e que tem que ser desumanizada, ela tem que ser feia, ela tem que ser estúpida, ela tem que não ter cultura, e aí é uma armadilha, porque a gente acredita. Então é um exercício diário de desconstrução, é um exercício diário de se questionar por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou pensando, por que eu estou dizendo esse absurdo? E é um convencimento também, é uma conversa. Então, assim, acho que a Palas, hoje em dia, tem um catálogo muito assertivo e a gente fez isso muito antes da 10.663, 10.600, enfim, a lei que instituía a obrigatoriedade dos temas afro-brasileiros, africanos e indígenas da escola, que, na verdade, a gente também tem que entender, é uma política de Estado, é uma atitude, mas é uma conquista do movimento social, é uma conquista do movimento negro, né? Porque esse pouco conhecimento que a gente tem da história do movimento negro também é um apagamento, né? Então, a Palas, hoje em dia, trabalha assim, muito a temática afro-brasileira, afrodescendente, recupera histórias, que a literatura infantil tem uma coisa muito legal, tem lá o Quilombo no Leblon. Quilombo do Leblon, você tem uma pesquisa acadêmica da universidade falando da resistência no Rio de Janeiro, dos quilombos, tudo conta o Quilombo do Leblon. Ou, por exemplo, o Dragão do Mar, que conta a história do Chico, da Matilde no Ceará, que é a primeira província, né, do estado lançado com instruções da Anabela, né, que extingue a escravidão, né? Mas essas coisas, o livro informativo também tem isso, essas coisas acadêmicas, elas vão ser um dia, você vai esbarrar com ela como um leitor adulto, ou na universidade, tudo. E a literatura infantil, seja o tema que a gente escolher, quando a gente recupera esses personagens, a gente adianta a formação desse menino, a gente adianta a formação desse cidadão, né? A gente dá para ele meninos negros e meninas brancos, orgulho desses personagens. A gente tira o escravizado daquela população, daquela imagem de que ele só aparece sofrendo, ele aparece resistindo, ele aparece criando, ele aparece construindo, ele aparece em situações importantíssimas. Então a literatura na Palas tem essa preocupação de criar os protagonistas negros em histórias variadas, recuperar uma história africana que é pouco conhecida e recuperar uma história afro-brasileira que precisa ser contada, seja dos seus personagens. É muito legal falar isso numa flip que está homenageando Maria Firmina, né? Tempos atrás a gente teve a situação da Conceição, eu acho que nesse mesmo espaço se falou sobre o arraiar da branquitude, né? Eu acho que a Flip ainda é um espaço elitista, estar aqui é caro, estamos todos meio na bolha, na ilha da fantasia, mas, enfim, é uma ilha da fantasia que reverbera coisas interessantes. Então, acho que para começar, é isso. Eu acho que a Palas é uma empresa que criou tendências, acho que a gente é referência, acho que é muito bacana ver hoje uma série de editoras
negras, ou seja, é também o profissional negro à frente da sua editora. Acho que a gente ainda faz de todo jeito, assim, acho que ainda somos muito originais, porque a maioria das editoras, de editores negros, e eu acho que é um espaço que tem que ser ocupado mesmo, faz muito apenas literatura. A gente tem um leque muito grande, né? Mas é muito importante porque a literatura, seja infantil, seja a literatura, o romance, o conto, a crônica, da temática negra e com os autores negros, ela inclusive muitas vezes cumpre o papel de completar lacunas que a história tem, né? Porque a gente tem lacunas que foram escolhidas para não serem contadas. Única, né? A história do vencedor. A história é tão do vencedor que a gente vai para São Paulo na rodovia dos Bandeirantes, que eram os assassinos, e acha bacana, né? Assim, foi engraçado, eu estou numa casa aqui em Paraty, as minhas autoras estão aqui, no primeiro dia a gente fez um pequeno jantar e eu aluguei a casa pelo Airbnb, a casa super fofa, tudo, e eu entro na casa e porque nós estamos também numa cidade colonial, construída pela força de trabalho escrava, né? E aí eu tenho um abajur de parede, do meu tamanho quase, da casa, do pé direito alto, que é um homem negro carregando a luz da casa. Assim. Eu falei, vou receber os autores esse negócio aí. Tira isso daí, tá pregado na parede. Eu falei, mas tá pregado, é isso, é o trabalho escravo que carrega esse país, e agora é o trabalho do trabalhador negro que carrega, e a gente quer que, aí nesse sentido, a Palas também fala de cotas, porque a gente tem que falar disso, a gente tem que falar de reparação, né? E, enfim, eu acho que é um começo, assim. Hoje a Palas tem, o catálogo infantil começou em 2002, né? Meu pai ainda viu os primeiros livros e é muito legal. Tem uma coisa assim, como você traz livros de fora, a Palas tem uma coisa muito legal, a gente está vendendo livros para o exterior, a gente faz uma coisa que tem uma assinatura nacional, isso é bacana. Então é bacana ver quando a Escrava Esperança escreveu uma carta, o Cabelo de Cora, lançados na Europa, no Canadá e países africanos, lançados às vezes em bilíngues, com línguas locais e com francês, com línguas locais e o inglês. Então, acho que a gente, nesse sentido, a gente lança tendência. Agora, as editoras pequenas, tem editor pequeno legal, tem editor pequeno mais ou menos legal, tem editora grande legal, outros, mas na verdade a gente lança muitos autores que depois são cortados pelas editoras grandes. Então a gente tem que refletir sobre isso também. As maiores editoras do Brasil agradecendo vocês por isso. Eles encontram autores muito bons. É uma paixão por esse moço. Quem foi? Mas eu acho que a gente lança autores, ele não lança só tendências, a gente lança autores, a gente por nossa conta e risco, né? Vocês arriscam, exatamente. É por nossa conta e risco. Quem vai pagar a conta no fim? Eu acho que cada vez, assim, eu acho que tem muita editora aqui, eu já sou uma editora, assim, não sou mais bananica, estou uma editora consolidada, eu acho que a gente tem que não vestir só esse discurso e sermos muito profissionalizados, inclusive pensar no nosso mercado que está se concentrando, o mercado que está se internacionalizando, e pensar que no segmento a gente produz conhecimento, a gente produz entretenimento, a gente produz cultura, é um produto cultural, a gente é um negócio, né? E que é um negócio que também reflete a nossa sociedade, que a gente tem que ter cuidado para que todas as editoras não sejam estrangeiras. Isso a gente tem que pensar. Tá? Então, nesse sentido, assim, a gente criar, talvez os pequenos independentes, criarem tendências de pensar. É um lugar que tem que ser cuidado, porque senão, mesmo grande, a gente tem muitas editoras grandes que são muito legais.
Não vamos muita coisa boa, mas o processo de concentração e o processo da chegada das editoras estrangeiras, não se enganem, a maioria das editoras que vendem para o governo, que até você começou a falar disso, assim, mas até essa situação da venda governamental já se reestruturou até de uma forma que eu acredito ser melhor, porque você agora é obrigado, o governo é obrigado, o Estado é obrigado a comprar, independente de qual governo seja, a literatura, e eu vejo que existe uma grande participação dos editores independentes que estão se profissionalizando aos trancos e barrancos, porque é complicado, mas a gente, acho que inclusive redes como a Libre tem muita importância nisso de ajudar e profissionalizar, mas os grandes vendedores para o governo são editoras que, na verdade, são editoras estrangeiras. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Então, gente, bom dia. Vou aproveitar o gancho que a gente teve o Jabuti agora. No infantil, eu acho que foram 4 editoras diferentes no finalista, né? Já no romance, foram quase todos da mesma editora. Não sei se vocês separaram isso, né? Mas como o infantil realmente move e está movendo aí o mercado de uma forma positiva, aproveito para falar, eu sou da PUC, então minhas colegas vieram aqui prestigiar, estou muito feliz. Obrigada, gente. O microfone está funcionando. Alô? Eu que o problema sou eu, então. Fala um pouco mais perto. Mais perto, agora foi. Eu vou agradecer a PUC de novo, meus colegas aqui. E falar que, assim, a gente, na academia, a gente fala assim, nossa, a gente está sempre uns 10 anos atrasado do que está acontecendo aqui, né, na realidade. E a gente, assim, a professora Diana, né, como coordenadora, vem se esforçando para que a gente não esteja tão atrasado, porque a gente esteja aqui mesmo e falando do atual. E aí eu falei assim, Mel, deixa eu falar primeiro, e depois eu passo a bola para você, porque ela trouxe um livro maravilhoso que todo mundo vai amar e que já foi citado na mesa de ontem e em outras mesas também. Mas eu acho que o que eu posso contribuir é que a concepção de infância, né? Então a Cris falou bastante sobre isso, de como foram se transformando. A Thaisa também falou, nossa, pais podem ser consumidores, né? Famílias podem ser consumidoras de livro. Então essa concepção que veio para ficar hoje, que eu acho que está transformando também o mercado. Né? Uma concepção de infância, uma concepção de criança, uma concepção de bebê, né? Que é da minha linha, e isso faz toda a diferença. Aí dentro desse ponto, eu acho que os clubes de leitura também têm um papel fundamental, né? Porque já entram com essa cara de família leitora, de bebê, criança, leitor, né? Para a família ler com as crianças, né? Então muda tudo. Eu não vou falar dos planos de governo, que eu acho que elas já falaram, posso testar a rede municipal, né, que tem ali um programa inovador, né, dentro da compra de livro, etc. E aí eu falei, Bel, então vou falar antes, por quê? Porque aí acho que a Caixote, ela já entra com essa concepção de infância, de criança feliz e adulto feliz e brincante, e todo mundo em torno da literatura, né? Então, aí eu passo a palavra para você. Obrigada, ganhei até uma introdução. A editora tímida agradece. Bom, queria primeiro agradecer o convite e eu estou super feliz de estar aqui participando dessa mesa porque o assunto muito me interessa, que a presença dessas mulheres maravilhosas é muito bacana e porque o Quindim tem um papel muito importante para a Caixote. Então, onde a Quindim está, eu estou também, assim, né? Porque quando eu comecei a Caixote publicando o livro em formato de aplicativo, em 2015. Né? Começaram em 2013 e o primeiro aplicativo conseguiu sair em 2015, para vocês terem ideia do processo ali de produção, como foi complexo. E, então eu tenho uma coisa parecida com a Cris, assim, que a editora começou por outro caminho, assim, não tinha nenhuma preocupação ou nenhuma intenção de participar de programa de governo, escola, a gente não pensava nisso, assim,
A Caixote começou muito como uma experimentação estética. Como é que faz para transformar, usar as ferramentas do digital para criar experiências de leitura que fossem encantadoras, assim, que fossem irresistíveis. Eu tinha esse questionamento e também tinha essa possibilidade. Na época, eu trabalhei já em editoras pequenas, né, antes de fazer a Caixote, e eu tive um chefe que foi meu mentor e ele falava: Bel, se você não vai inventar a roda, não faça uma editora, porque é muito difícil, não dá certo, não tem mercado infantil, menos ainda. E aí, na época, eu estava muito impressionada com isso. Na época, o mercado estava muito centrado nas livrarias grandes, então você tinha que conseguir entrar na cultura, cara, porque senão como é que você vai vender? Não tinha muito outros caminhos, assim. Então eu tinha tido essas experiências em editoras pequenas e falei, não tem como fazer isso sozinha, não tinha interesse, vontade de fazer isso sozinha. E falei, já sei, o digital. Vou criar aplicativos, o iPad de 2010, né, a Caixote comecei a produzir em 2013. Então, assim, era tudo muito começando, como ainda é, mas enfim, na época era muito, muito mesmo. E eu queria, meu interesse na época era isso, como criar a experiência de leitura para as crianças. Eu tinha essa aproximação de o que a criança vai achar interessante, como é que eu uso essas possibilidades de animação, de sonoplastia, as cores, o objeto mesmo do tablet que você podia virar e podia soprar. Como é que eu uso isso para incentivar a leitura? Ao contrário do que as pessoas estão imaginando disso, né? A tela tira a criança da leitura. Eu falei, mas e se eu construir arcos narrativos ali dentro e for interessante ler, né? Então, eu acho que essa ambição. E aí, em 2019, eu fiz o meu último aplicativo. Triste estar falando isso, precisamos começar a falar disso, porque os aplicativos da Caixote estão saindo do ar. Só existe um ainda no ar, então é uma coisa que ainda a gente está pensando em como comunicar, mas é fato. Eu fiz o último aplicativo e o primeiro impresso. E aí eu acho que eu cheguei e foi muito incrível, porque eu acho que quando as pessoas pensam no digital, você produz aquilo uma vez e sobe na Apple, né, sobe na loja do Google, e aquilo você tem acesso ao mundo inteiro. E, né, tem uma coisa do acesso, que você acredita que aquilo é possível. E, cara, o oposto disso, assim, é muito, muito difícil. Tem toda uma questão do digital que quando as pessoas me perguntam, eu falo, não faço nunca mais. Que essas lojas de aplicativo como são hoje, são como livrarias, que os livros são todos encaixotados sem etiqueta nenhuma, assim. Sai correndo e procura, vai abrir as caixas para ver se você acha, né? É mais ou menos isso. Então, você imagina, aplicativos brasileiros para serem distribuídos no mundo todo, foi muito complexo. E aí eu ganhei um edital para fazer A Mal e a Viagem Mais Importante da Sua Vida, que é um livro sobre crianças que viajam sozinhas pelo mundo. E eu consegui um apoio institucional do Acnur, na época, e participei de um edital e ganhei dinheiro para fazer o primeiro livro impresso. E foi a experiência mais incrível, assim. Eu fiz isso para contar do caminho inverso que eu fiz. Porque daí o livro impresso, você dá ele na mão das pessoas, você vai na livraria, você conversa com o livreiro. E eu que estava acostumada com essa loucura de submeter aplicativos via sistema para uma empresa que você nunca sabe nem quem é que está te respondendo, de repente comecei a fazer esse contato e ver que o livro, né, curtir esse potencial do livro, do contato, de falar sobre o livro com as pessoas. E aí fiquei muito apaixonada por aquilo e fui deixando de fazer o digital. E comecei o catálogo da Caixote impresso, que é de 2019, que também então é super recente. Eu e a Tata aqui estamos de estreante, né? Mas eu acho que daí, a Rê, quando me apresentou, falou dessa coisa da experimentação do objeto. Como eu saí desse cenário de
de ser comparada com jogo, com filme, de ter uma produção muito parecida com a produção audiovisual, junto com o digital. Esse universo da escola e dos programas de governo, mesmo da livraria, não era uma coisa que estava muito no meu radar. Eu estava tudo aprendendo isso. Então, eu acho que eu tive uma liberdade, por ignorância até, de experimentar. Então, por exemplo, a gente lançou esse livro agora, que participou da programação da Flipinha, e as pessoas, quando olharam a primeira vez, falaram: Bel, mas esse livro aqui não vai dar certo em biblioteca, né? Então, um comentário que eu ouvi bastante. E eu não, confesso que eu não pensei nisso, né? Mas foi o que... Por favor. Mas foi justamente isso. E assim, é meu livro mais... Acho que talvez seja o meu livro mais bem sucedido até agora. Ele está vendendo super bem. Tenho um orgulho de dizer isso. E... porque a gente não... A autora está aqui, pode falar? Eu falo, o livro é lindo, mas... e a autora está aqui? Estou falando bem por causa disso? Fernanda Zilac está aqui, ó, olhando para mim, que é uma autora muito maravilhosa. A gente ficou 3 livros fazendo esse livro, 3 anos fazendo o livro. Ela é tímida que nem eu, gente, ela tá aqui. E o fato de ter talvez esse não pensado na limitação do que isso significaria para a escola ou do que significaria para a biblioteca, que faz a gente fazer. E a verdade é que eu acho que existe um mercado para isso e uma possibilidade de recepção muito maior do que a gente está pensando. A gente pensava assim, esse livro é um livro difícil de abrir, ele é caro, ele é diferente, e as pessoas adoram, é muito imediato, assim. Você começa a abrir ele, assim, é muito fácil das crianças e dos adultos entenderem e curtirem e acharem que isso é divertido e que é um livro. Quer dizer, não tem nenhum estranhamento, mas é livro, nossa, mas quer dizer, o estranhamento ainda vem do mercado, né? Dos produtores mesmo, ainda talvez das editoras que talvez tenham esse olhar. Então, assim, eu comecei a escrever livro em PNLD pela primeira vez no ano passado, eu nunca tinha feito. A gente começou, a gente participa do edital da SME e tal, esse ano fomos super bem, mas sei lá, o primeiro livro foi o Amal, entrou depois do ano passado, foi um ano muito bom de compras do livro da Caixote, mas eles não foram pensados nisso, e talvez essa possibilidade, né? A gente fez, por exemplo, O Menino que Virou Chuva, que é um outro livro meu que faz muito sucesso, é um livro de 144 páginas para bebê, né? E aí a gente lançou, mas é livrão para bebê? Que tem tudo a ver, porque tem a ver com animação, com essa outra experiência sua. Então você sai de um outro lugar que permite, né? O Renato já tinha feito o aplicativo comigo, o Amal foi ilustrado pelo Renato Morricone, que fez as animações em aquarela, e ele fez uma boa parte das animações mesmo. Adoro contar. Pelo Quindim. Exato. Coisa linda. Oi? O Menino Virou Chuva foi lançamento exclusivo do Quindim. Por isso que eu falo, o Quindim... O meu segundo livro impresso saiu pelo Quindim também, que é O Pai da Mamãe. Estava super começando. Então, o Quindim tem muito a ver por causa disso, porque é um acolhimento, né? Assim, uma editora que está começando, que nunca tinha feito impresso, de repente lança um livro e já sai pelo Quindim. Isso já é um acolhimento tanto do ponto de vista de venda quanto de chancela. Então, isso teve muita repercussão, assim, para a Caixote foi muito importante, porque na hora que a gente conseguia fazer uma venda grande para o Quindim, a gente já tinha dinheiro para fazer o próximo, porque assim, né, a editora pequena tem esse... É um dos motivos, né, do Quindim ser, um dos nossos objetivos é caçar mesmo, é buscar vocês, é encontrar com vocês para a gente conseguir fazer com que essas obras cheguem, né. Então a gente fica muito feliz porque faz parte da nossa missão. Então fico muito contente de ouvir isso. Isso que a gente combina, né? A amizade não é à toa aqui. Mas eu lembro quando a gente começou a falar sobre Fazer o Menino Virou Chuva, que tem uma história super engraçada. É um texto que chegou para a Caixote de um autor estreante pelo Instagram, no meio da pandemia, né? Essas coisas que acontecem. E era uma poesia linda, 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 e eu fiquei super encantada, e eu mostrei pro Renato, que é meu amigo e que é um cara super crítico. Eu adoro a opinião dele, porque, né, e ele ficou encantado, e o Renato ficar encantado já mostra alguma coisa bem importante. E aí a gente ficou falando muito e muito sobre esse livro. É um livro que a gente teve muitas discussões em cima, e eu lembro quando ele falou assim pra mim: Bel, e se a gente fizesse assim um flipbook? Sabe, assim, até com medo da resposta. Eu falei, tem tudo a ver, o movimento da nossa. Quer explicar o que é flipbook?
Vamos passar para a Não, acho que ela pode explicar. Eu ia falar para falar o nome do autor também. Do Yuri de Franco. Yuri de Franco, autor desse poema lindo que eu falei, que me contactou pelo Instagram, depois virou um amigo querido, e o livro O Menino Virou Chuva é dele e do Renato. Isso, que são aquelas imagens sequenciais, né, que a gente vai com o dedinho e vai andando. Eu não me peguei com esse microfone. Tá todo mundo ouvindo? Não, tem que ser outro. Bem alto. Bem alto. Mais ou menos. Mas é isso. Mas na verdade o Menino Virou Chuva, a gente chama ele de um híbrido, porque ele começa como um livro ilustrado, então as primeiras páginas que você vai entrando no livro vai mostrando, né, uma nuvem chegando, então você vai, e aí de repente ele muda de cor, ele muda de enquadramento, e você começa a perceber uma repetição, e aí que você faz esse flipbook e ele termina. Em que editora grande que um autor vai chegar mandando um original pelo Instagram e aquele original vai sequer ser lido, né? Quanto mais enviado para os amigos, e aí chega no Morricone, que já tem um nome já estabelecido, e aí uma coisa traz a outra, né? São essas possibilidades que a gente não encontra em outras, senão... Que é o lado bom e o lado ruim de ser uma editora pequena, né? Junto, tem muitos, tá tudo na mesma coisa, que é o fato de o projeto artístico tá na mão de uma pessoa, né? Assim, o Acaixote até o ano passado era só eu, e hoje sou eu e a Mari, e então tem muito a ver dos meus questionamentos do que é literatura para a infância e das conversas e desse nutrir, na verdade, dos talentos em torno, porque a Acaixote publica basicamente produção nacional, né? Diferente da Caicai, por exemplo. E eu gosto, o legal para mim é poder estar em contato com esses talentos e fazer combinações diferentes e propor parcerias diferentes, tipo isso, pegar um autor estreante como o Yuri, colocar junto com o Morricone, que é um cara já bem estabelecido, e o que pode sair disso, né? Mas assim, eu acho que o lado bom talvez seja o fato da gente ter podido fazer um livro que era uma experimentação estética sem nenhuma capacidade de pensar para que idade era aquilo, por exemplo. Não era uma coisa que passava pela cabeça. A gente foi experimentar depois, com o livro pronto, porque a gente ficou testando, fizemos 1 milhão de bonecos para aquilo funcionar e tal. Aí a gente publicou, e aí demos para um monte de gente, e uma das coisas que eu fiz foi dar na mão das professoras do meu filho mais novo, que tinha 3 anos na época. E aconteceu a coisa mais incrível, porque eu cheguei lá no dia seguinte e as crianças estavam em roda, disputando o livro e muito, muito encantadas, assim, com a coisa do manuseio, para aprender a fazer aquilo, e com o tema, que é um livro sobre choro, sobre acolhimento, sobre abraço, né, que é muito importante para esse assunto. O livro ficou tão querido para essa sala que a escola imprimiu um pôster da capa e estava colado na sala de leitura. Eu nunca imaginei que a gente podia fazer um livro de 144 páginas, preto e branco, que seria o livro favorito da turma de 3 anos. Mas foi fazendo, assim. E eu acho que talvez uma editora grande não pode fazer isso, né? Como é que você convence um departamento comercial, de marketing e tal? O lado ruim é a mesma coisa, assim. Você não tem um departamento comercial, de marketing e tal, para te dizer, você está viajando, para com isso, você vai, né? Também é a mesma coisa, né? As grandes editoras estão de olho no que vocês estão fazendo, né? Eu vou citar um livro aqui da... A gente faz bullying com os autores novos, assim, se você não largar para uma editora grande. É só 100 anos que você tem para publicar. É mentira, mas é mentira. Acho que o editor tem que ter isso sempre, né? Porque assim, acho que a gente só tem que ser mais profissional, só no sentido de dizer assim, eu quero fazer isso porque eu quero, porque acho que vai fazer diferença, porque eu vou oferecer alguma coisa que eu acredito que não existe ainda, que não está. E aí eu tenho que fazer algumas outras que sustentem isso. Isso é a primeira coisa. E esse, tipo, aí o cara do comercial, que pode ser até a sua voz interior, vai dizer, pô, tu tá maluca, vai fazer isso? Vai dizer, não, mas eu vou fazer. A planilha de Excel. Mas ali a gente diz, eu vou fazer isso, porque isso, seja assim, isso as pessoas vão reparar na minha editora, vai ser bacana, eu estou fazendo um livro que eu acredito e tudo, e vou pensar em outros que são legais e tudo, mas que viabilizam esse. Eu acho que o editor tem que pensar como negócio desse jeito.
jeito. E depois que você cria o cara legal e tudo, que o outro vai cooptar, a gente também tem que começar a pensar profissionalmente e colocar lá no contrato. Você que editou comigo, todo primeiro contrato de não sei quantos anos, segundo, você tem sempre que aprender, então você tem sempre que apresentar a sua novidade para mim, eu tenho que dizer que não quero. Sei lá, tem que começar a fazer essas coisas, entendeu? A gente tem que começar a pensar que nós somos empresários, então a gente tem que pensar sobre isso. Tem que falar, e o cara pode não gostar, mas o outro vai aceitar, a gente bota um termo que chega no meio termo, que você explica, mas olha, eu estou investindo em você, porque eu acho que a maioria de nós aqui, porque também existe, eu não nada contra o modelo de negócios que você chega com um produto e paga para que eu faça. Nós não fazemos isso, nós arriscamos. Então, no momento em que eu arrisco e que o autor é autor de texto, ele não é autor de livro, o livro é uma coisa que está aqui na nossa cabeça. É você que diz, eu quero fazer com o Morricone, ou eu quero fazer com aquela ilustradora fantástica, ou eu quero fazer com esse cara que eu vi. Já aconteceu comigo, o cara nunca ilustrou um livro, mas é um puta artista, eu quero ele. E aí você convence ele a ser com todos os senãos que isso representa, porque o cara nunca fez um livro infantil, ele é um artista que também tem que se adequar à situação de que ele está prestando um serviço, que também é uma questão. Você olha só, vai ter algumas características da sua ilustração que quem vai dizer como vão ser sou eu, né? Então, o autor, ele não é autor de um livro. O autor do livro somos nós. Isso a gente tem que o tempo todo pensar, né? Eu acho que a Cris trouxe um assunto super importante, que é essa questão da profissionalização do editor, porque tem isso, assim, na hora que a gente fala, quem faz livro gosta muito de livro, e a gente é muito apaixonado mesmo pelo que faz, então fala de um jeito como se estivesse falando de uma coisa muito do coração, que de fato, né? Mas não se enganem, né? Assim, para você ter uma editora é um negócio e é muito importante que seja muito profissional, porque vender livro no Brasil é dificílimo, ganhar dinheiro com isso é muito, talvez mais difícil ainda, e não acho que existe realmente espaço para essa coisa, eu vou fazer o que eu acho, que deu na telha, e não é isso que eu quis dizer, a não ser que você seja, pode ser, em alguns casos funciona, mas para funcionar como uma empresa saudável, você tem que se dedicar a isso, né? Então, assim, pra gente não se enganar, que quando eu digo, eu fiz o livro que eu quis fazer, é o livro que eu quis fazer porque eu acredito que é importante para a infância, que pode ser interessante para as crianças, que pode ter um lugar no mercado, não é porque eu acho linda a minha cabeça, que eu fiz para mim e tal, né? Isso é bem importante, mas o que eu acho que talvez a gente esteja vivendo um momento diferente os meus livros que bancam os outros livros, por exemplo, são esses. Mas eu não faço um livro para vender, para ser comercial, e o outro para satisfazer esse lado de vontade artístico, de experimentação artística. Os meus livros que sustentam são esses livros. Isso talvez diga do momento que a gente está vivendo, quer dizer... Mas eu acho que tem uma formação de público que não, talvez... De não colocar no fluxo tradicional de uma editora grande, de comercial, vai mandar para tais pessoas, vai fazer isso, não. Você mesmo vai criando uma rede de relacionamento, você vai acionando, você vai trazendo de uma outra maneira, você vai buscando outros canais. E isso faz... Mas não são tão outros, porque, por exemplo, é isso, uma editora pequena, que hoje são 2 pessoas, trouxe uma autora para falar lá no meio da Praça da Matriz, na Filipinha, junto com o André Sandoval, Chiquérrimo, sabe? Quer dizer, existe já um espaço, existe já um reconhecimento que talvez esteja mostrando pra gente um outro, assim, talvez uma preparação para a gente conseguir finalmente falar de literatura infantil como arte, não só vinculado, como é hoje ainda na Flip, ao educativo, por exemplo. Então você já fala, vamos falar de literatura infantil na escola, como se literatura infantil só servisse para a escola, que é essa visão tão antiga. A gente talvez já esteja preparado como público para discutir literatura infantil como arte, porque pelo menos na experiência da Caixote é exatamente isso que acontece. Os meus livros mais artísticos, mais ousados, são os livros que mais vendem. Pensando sempre na infância. E aí, eu queria só brevemente, eu fiz anotações, gente,
do livro da Palas, do Crianças, né? Que é maravilhoso. Tudo bem, não está aqui, não é brasileiro o autor, né? Autora, mas não é como isso. Mas eu acho que ilustra bem essa concepção de infância, essa concepção de criança, o respeito à criança que veio sendo construído, né? Não sei se falar dele? Pode. Só contar, porque o Crianças é um livro muito especial. Ele é da Maria José Ferrada, uma escritora chilena, e ele é um livro de poemas para as 34 ou 35 crianças mortas e desaparecidas na ditadura chilena. E ele, inclusive, no processo, e aí tem umas coisas que a gente vê e a gente diz. Ele dialoga com o seu catálogo, ele dialoga com aquilo que você acredita, e o processo dele, ela tem um texto muito especial, porque ela fala ela não subestima a capacidade das crianças de a criança pode lidar com tudo, porque é da vida, né? É da vida sofrer, é da vida perder, é da vida a brutalidade, e a gente tem que preparar as crianças para isso. E é um livro que imagino que essas crianças teriam sido, um poema para cada uma delas. E é muito legal assim, que dentro dessa tristeza toda, no processo de feitura do livro, o número de crianças diminuiu em 1. E tinha um rapaz, um homem de seus 40 e poucos anos, que sempre achou que tinha alguma coisa esquisita na família dele, né? Que tinha alguma coisa errada. Será que eu sou filho mesmo dessa família? Tinha alguma história não contada. E ele fez o teste de DNA, e pelo banco das mães das avós da Praça de Maio, ele era um dos netos, né? Então o livro diminui o número, né? É muito, muito lindo. Vamos ter perguntas? Dá tempo? A Jéssica, da editora Bambuzinho. Também trabalho na área de editoração, com literatura infantil, também sou uma pesquisadora, mas eu queria deixar um comentário enquanto mãe, para a Thaisa, especialmente, porque eu tenho uma filha de 7 anos, lá em casa a gente tem inúmeros, centenas de livros infantis, mas ela, por conta de receber, a partir da cultura cinematográfica, muitas coisas da China, em um determinado momento, no mês passado, ela chegou em mim e falou assim: mãe, a gente tem 400 livros aqui em casa, não tem nenhum que fala sobre a China. E eu quero aprender chinês. Por que você nunca me trouxe um livro que tem alguma coisa dessa cultura? E aí eu parei pra pensar, poxa, a gente parou para garimpar sobre os nossos livros infantis lá em casa, realmente a gente não tinha nada. Eu comecei a pesquisar com toda a minha ignorância, não encontrei coisa alguma, né? Até que a semana passada eu encontrei a Kaikai, foi incrível. Então eu queria comentar para você sobre isso e o quanto que é importante para a gente também, enquanto mãe, enquanto pai, de perceber essa tendência que vocês estão trazendo, que às vezes nos ajuda, que é um olhar que a gente não tem. Eu mesmo, enquanto profissional da área editorial, não conhecia, e aí eu encontrei sua editora e foi incrível. Não, adorei, achei o máximo. E você sabe que você falou uma coisa que é bizarro, mas eu escuto com alguma frequência. Essa demanda pelos livros dos chineses tá vindo das crianças. Tipo, tem muita criança querendo entender mais, se atrai pela estética, quer aprender chinês. Eu escuto muito coisas parecidas, depoimentos parecidos que você falou, assim, não sei de onde ele tirou isso, a gente não tem ascendência, a gente não tem a cultura. Então tem alguma coisinha aí, que quando a gente trabalha com livro tem um pouco isso, né? Tipo, tem uma mágica, assim, que você fareja, né? Tipo, tem alguma coisa que tá brotando ali e vai. E a gente pega, você pega e vai. E aí nisso eu vou fazer um jabá, porque assine o Quindim, afinal a gente está fazendo essa curadoria, estamos mostrando essas obras maravilhosas e estamos enviando aí para mais de 6 mil famílias em todo o país. Quem mais que gostaria de... Acho que eu posso falar daqui, né? Pode. Eu queria saber de vocês, enquanto editora pequenas, como vocês estão vendo esses movimentos de financiamento coletivo que muitas editoras pequenas têm feito, e também uma pergunta grudada na outra de autopublicação, né? Eu, como autora nova no mercado, estou querendo publicar sozinha e vejo muitos amigos que publicaram sozinhos e é muito difícil. É muito complicado porque o que acontece? Você vê o seu livro
sair, mas o nosso problema, a gente não vê o livro circular. E de vocês já enfrentam esse problema, imagina de quem publica sozinho. Só vou complementar, que é curioso, né? Que se a criança está no japonês, chinês, coreano, o jovem está no financiamento coletivo, né? O que a gente tem visto de editora para o público juvenil é interessantíssimo, né? Dei tempo para vocês pensarem. É difícil, viu? A gente tá aqui assim, fala você também, de infantil, viu? Tá tendo. A gente Tem algumas sem emissora também aqui, de coletivos. A gente já chegou a mandar obras de coletivos de artista, com financiamento coletivo. Eu vou falar sobre o financiamento coletivo, que é mais fácil, então. É muito difícil produzir livro no Brasil, né? E tá cada vez mais difícil. O papel tá caríssimo, a distribuição é complexa. O financiamento coletivo, ele entra como uma das muitas possibilidades que a gente tem que procurar. É uma ginástica fazer um livro ser possível. Então, eu acho que o financiamento coletivo é muito trabalho, mas ele é um jeito de, inclusive, fazer acontecer livros que são de interesse de um coletivo, né? De um público que é. Então, eu acho super importante. Sobre a autopublicação, pois é, né? Justamente isso que a editora faz. Ela faz essa ponte entre o autor ou os autores com o mercado, quer dizer, na verdade, ela dá uma casa para a obra. A obra passa a fazer parte de uma casa, de um catálogo. A obra, muitas vezes, né? O livro é um trabalho muito coletivo. A gente tem ali na capa o autor, ilustrador, tradutor, mas na verdade participam muitíssimas pessoas para que a obra seja daquela maneira. Então, a Fê, por exemplo, toda vez que vai agradecer o livro, ela lê uma lista de pessoas, assim, é uma loucura. Você pensa assim, não, tem um autor, né? Tem um autor, tem o ilustrador, tem o revisor, tem o editor, tem o designer gráfico, tem o produtor gráfico que vai ajudar a pensar aquilo como um objeto, tem a pessoa que entende aquilo na gráfica. Quer dizer, é realmente um trabalho muito coletivo, a editora faz isso tudo acontecer, ela posiciona a obra para o mercado, quer dizer, exatamente o que a editora faz. Então eu entendo que seja super complexo você publicar sozinho, ao mesmo tempo é muito difícil o acesso às editoras, porque são poucas editoras para tudo. Então é um tema espinhoso. Como eu sou a mais velha aqui, certamente, eu vou falar dos meus estranhamentos. Não, muito. Só como editora? Não, eu já sou avó, já é outra, vocês estão em outra fase da vida. Eu entendo o financiamento coletivo, não é um perfil da minha empresa. Acho que eu gosto de livros que existam por muito tempo. A minha editora é uma editora de livros, muitos best-sellers, mas todos long-sellers. A maioria dos meus livros são livros de vendas contínuas. Eu falei aqui do Nito, que tem 20 anos, da Bruna, que tem 20 anos. É muito legal isso, é você escolher e você perceber do seu faro editorial, da sua curadoria, que você acertou. Mas, assim, não posso dizer que o financiamento não seja uma das possibilidades. Agora, o que eu vejo é que ele é uma possibilidade de um projeto único que não tem, na maioria das vezes, reimpressão. É um negócio, assim, você faz para aquele... Reimpressão, mas tem menos, né? Ele é uma coisa que, muitas vezes, como às vezes é o livro financiado, aquele livro de arte, que você faz o projeto, tudo, vira, ou aqueles que a gente chama de livro de mesa, bonitos, tudo que todo mundo está pago, e depois o livro não acontece para o mercado, a gente não expõe ele. Então, eu estou te dizendo, pode ser uma coisa mais conservadora minha, né? Eu não sei fazer, não me vejo pensando, você vai ganhar uma xícara, uma bolsa, um autografado, vai jantar com o autor, não sei o que é mais, eu já tenho que pensar qual vai ser o ilustrador. Então, não sou eu, mas eu acho que tem isso. E
E talvez ele vale a pena ser pensado se é uma testagem e depois eu vou assumir isso aí, porque depois se eu sentir que tem público que ele quer, eu vou ter capacidade de reimprimir, isso é a primeira coisa. A autopublicação, eu falei que autores fazem textos, não fazem livros, né? E alguém falou isso numa mesa que eu ouvi aqui na Flip, mas é porque eu acredito nisso mesmo. Eu acho que a autopublicação, a gente recebe muito mais texto do que a gente é capaz de ler. Isso é uma realidade. Alguns a gente... Já aconteceu de eu receber, porque o editor, ele recebe e ele provoca e ele propõe, né? Então, muitas vezes, aquele texto que eu provoquei, eu vou cuidar com mais premência do que aquele que caiu na minha caixa de e-mail, né? E que, às vezes, não é por maldade, é porque a gente não consegue, né? Então, eu sei que é muito difícil e eu tenho uma angústia de receber texto quando eu digo, olha, eu estou curiosa para ler, mas não sei quando eu vou ler, tudo, porque a partir do momento que a gente diz isso, eu estou empenhada com alguém que pelo menos eu tenho que dizer, li, não li, gostei, mas quando você vai ler, tudo, é uma angústia que da viabilidade de eu conseguir, ainda não consegui o dia de 48 horas de conseguir ler. Mas é verdade também que muito autor que pratica a autopublicação é descoberto por uma editora, que aí vai transformar ele num autor. Porque eu realmente acho que você escrever uma coisa, você descobrir, distribuir, encaixotar, fazer pacote, fazer a nota, ter que lavar, você não vai conseguir, aí você vai virar uma outra coisa, ou vai ser um autor de um livro só. Então, a autopublicação tem essa situação de que se você quer arriscar, pode ser que você, e acontece em muitos casos, a maioria não é do autor descoberto, mas alguns são. E às vezes a autopublicação satisfaz esse desejo de teste, né? Mas não é simples. Nenhuma das duas questões são simples para mim. Gente, eu vou ter que encerrar, porque a gente está invadindo o horário da próxima mesa, mas eu queria muito agradecer a vocês. Acho que foi uma mesa muito bonita, foi uma mesa muito, muito feliz. Essa combinação de vozes, de olhares, de histórias, de vivências. E, enfim, quero agradecer a vocês por estarem aqui, agradecer ao público também. Muito obrigada, gente.